A Senhora de Maio é o título do livro de António Marujo e o Rui Paulo da Cruz, onde se colocam todas as perguntas sobre Fátima e que agora apresentamos, contando com a presença do jornalista António Marujo. Cumprimento. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado, António, por estar neste programa. Numa ocasião em que se assinalam 100 anos das aparições, após, enfim, terem sido confirmadas pela Igreja Católica, é necessário ainda colocar perguntas sobre Fátima? Muitas, porque este século, uma das coisas que teve foi que Fátima viveu, sobretudo, dois períodos políticos em que não foi muito possível, por diversas circunstâncias, o fenómeno ser estudado com o distanciamento que ele exigia. Ou seja, a Primeira República, com a sua, o seu forte pendor anticlerical, antirreligioso, não contribuiu para uma leitura desapaixonada do que estava a acontecer. Houve muita militância dos republicanos, inclusivamente há quem já tenha estudado a influência da imprensa republicana no desenvolvimento do fenómeno. Na própria divulgação inicial. Exatamente, porque pela oposição, por falar, por criticar, por falar mal, por dizer o que estava a acontecer, mas de uma forma até menosprezando, isso contribuiu para conhecer o fenómeno, para o seu alargamento. E depois, durante o Estado Novo, também não era possível ter um discurso, por exemplo, mesmo dentro da Igreja, um discurso que fosse distanciado, que fosse relativamente objetivo, que se preocupasse em estudar, por exemplo, as questões antropológicas, as questões de conhecer os motivos porque é que as pessoas iam a Fátima, as questões políticas que estavam também presentes no discurso de Fátima nessa altura, sobretudo a questão do comunismo soviético, da Rússia. Quer dizer que esse estudo mais distante começou desde os anos 80? Eu penso que há um fator importantíssimo e decisivo que é muito recente, que é a publicação de toda a documentação de Fátima desde 1917 até 1930, portanto, com o reconhecimento da Diocese de Leiria da autenticidade das aparições. A publicação dessa documentação, obviamente, permite um acesso às fontes, a todas essas fontes documentais dos acontecimentos, que até aí era muito pouco possível, só para investigadores e de uma forma ainda muito anárquica, muito caótica. Portanto, a publicação desses documentos, obviamente, marca uma etapa decisiva no conhecimento do fenómeno. E alguns desses documentos, aliás, nós achámos que era importante publicá-los aqui. Estão na parte final do livro, não é? Na parte final do livro, como apêndice, precisamente porque são documentos que ajudam também a esclarecer alguns dos aspectos que são conversados nas entrevistas. Portanto, este acervo documental, de facto, é decisivo. E depois o próprio facto de hoje Portugal viver em democracia e de, na Igreja também, o clima para discutir e debater as questões ser completamente diferente, por exemplo, daquilo que se vivia há 60 ou há 70 anos. Portanto, estes três fatores penso que são fatores muito importantes para que hoje se possa olhar de forma distanciada e, de facto, o que temos aqui no livro é praticamente todas as entrevistas, à exceção de 2 ou 3, são de pessoas dentro da Igreja que têm leituras sobre os acontecimentos de Fátima muito plurais, desde quem acha que não aconteceu nada ali, senão uma invenção de 3 miúdos e, sobretudo, de portanto, uma ilusão, algo que eles não viram senão nas suas cabeças, e até quem acredita completamente na veracidade das aparições como manifestação divina. E, portanto, sobretudo nas entrevistas, de facto, tudo. Sobretudo nas entrevistas que aqui são publicadas. Em causa estão sempre estudos de facto distantes e desapaixonados do fenómeno das aparições ou leituras subjetivas no caso de alguns entrevistados? Temos essas diferentes perspectivas também, ou seja, o que nós procurámos foi, com as entrevistas que fizéssemos e com as pessoas que escolhíamos, ter um olhar aprofundado. Há aqui olhares que são muito comprometidos com o fenómeno, mas que nos pareceram importantes também como documento. Por exemplo, da senhora Dona Maria Emília, que foi a protagonista
da cura que levou, que possibilitou a beatificação dos dois videntes, Jacinta e Francisco. Portanto, é com a sua linguagem que ela descreve o fenómeno de que foi protagonista, mas achámos que como documento era importante também fixá-lo e registá-lo. Mas, sobretudo, o que nos importou foi que as pessoas pudessem trazer um olhar, independentemente do seu ponto de partida, fosse ele a favor ou contra, enfim, com muitas matizes que o favor e o contra aqui têm, mas que pudessem trazer um olhar de profundidade sobre aquilo que se vive ali, aquilo que se registra em Fátima, que se continua a registar, esta busca das pessoas, que de facto hoje já não tem muito a ver com o que era há 70 ou 80 anos, portanto, vêem-se que diferença maior? Está no tipo de peregrino que vai a Fátima. Por exemplo, o professor Alfredo Teixeira fala bastante sobre isso, citando até estudos sobre a evolução, por exemplo, do fenómeno das romarias para o fenómeno da peregrinação, que em Fátima se nota bastante. Portanto, Fátima, para ele, é de facto um exemplo muito mais, hoje concretamente, dessa dimensão de peregrinação individual, portanto, uma resposta ao tipo de religiosidade contemporânea que hoje encontramos muitas vezes, que é uma busca individual, que não passa já tanto pela comunidade, e por isso é que é normal encontrar-se em Fátima pessoas cuja única referência religiosa é exatamente Fátima, portanto, não frequentam a vida paroquial, não frequentam as suas comunidades locais, mas vão a Fátima, por exemplo, uma vez por ano ou de vez em quando. E, portanto, essas diferenças, de facto, nós tentamos aprofundá-las e perscrutá-las nas entrevistas que fizemos, neste conjunto de conversas, de modo a que quem leia o livro, com as entrevistas, com os documentos, com alguns textos de opinião que também recolhemos, possa ter uma visão abrangente sobre o fenómeno e possa, no fim, formar a sua própria opinião. Portanto, nós temos aqui, como disse, gente que pensa muito diferente, quase sempre a partir do ponto de vista católico, porque essa também foi uma opção, mas permitindo, sobretudo, o confronto com argumentos que eu acho que quem ler o livro dessa forma distanciada e à procura da seriedade das conversas e dos argumentos que são dados, também pode fazer a sua opinião a partir daí. A preocupação, no caso tua e do Rui Paulo da Cruz, foi proporcionar ao leitor um encontro, a partir dessas múltiplas análises que são feitas nas várias entrevistas, um encontro com a identidade da mensagem de Fátima, com o que aconteceu há 100 anos? Também. Deve dizer-se que isto começou por ser um documentário de televisão. Portanto, fizemos estas entrevistas com o objetivo de realizar um documentário televisivo, que passou já... no ano 2000, exatamente, pela altura do jubileu. Portanto, o início do processo já tem 17 anos, praticamente. Na altura, aproveitando até a vinda do Papa João Paulo II cá a Portugal, quando ele beatificou os dois videntes e foi revelada a terceira parte do segredo de Fátima. Desde esse início, enfim, quando começámos a recolher as entrevistas, pareceu-nos sempre que o material era bom, muito bom, e que justificaria uma edição de um outro tipo, que não ficasse reduzida à linguagem efêmera do documentário, que passa na televisão 1, 2, 5, 10 vezes e que depois acaba. E, portanto, ficou-nos esse desejo de publicar em livro, que sempre é um objeto mais permanente e mais duradouro. Entretanto, acrescentámos várias entrevistas, já nos últimos meses, exatamente com o objetivo de finalmente fixar em livro, porque também nos pareceu o centenário era uma ocasião excelente para reunir esta documentação. E, portanto, às entrevistas juntámos os anexos, juntámos textos de opinião, juntámos estas novas entrevistas, de modo a permitir ter uma visão abrangente e que, de alguma maneira, complementasse e completasse também aquela que nós tínhamos realizado e recolhido há 17 anos. Um tema que foste trabalhando e continuas a trabalhar no jornalismo que fazes, e depois da publicação deste livro, foi apresentado em Lisboa e em Fátima, olhando para e será tudo... no Porto, em princípio, também. Olhando para tudo
todas as análises que foram feitas, o jornalista António Marujo e o crente António Marujo continua com muitas perguntas sobre Fátima, sobretudo respostas. Muitas perguntas, porque eu acho que, como já muita gente escreveu, Deus é uma pergunta e, sobretudo, essa pergunta grande continua a ser feita. Obviamente, digamos, a minha opinião sobre o essencial de Fátima está formada. Aliás, fizemos questão de a escrever na parte final do livro, não vou desvendar para não tirar a surpresa aos eventuais leitores, mas para lá disso há sobretudo, ainda agora recentemente tive que voltar a escrever um pequeno texto ou dois, e há sobretudo muitas perguntas que continuam a nascer, exatamente porque se vai lendo outra documentação, vão-se lendo outros testemunhos e vão nascendo novas perguntas, novas questões a acrescentar, portanto, eventualmente já teríamos matéria para mais um volume de muitas perguntas. Por certo que é por aí também que se chega à verdade e ao essencial da mensagem, pelo debate que for acontecendo. Obrigado, António Marujo, por ter estado aqui no programa a apresentar este livro, A Senhora de Maio, que acaba de ser editado.